Bom, então hoje a gente vai tratar sobre disjoint set ou union find. Esse é um tema que eu acho interessante para a maratona, porque é uma estrutura de dados bastante simples, que é muito poderosa. Ela resolve diversos problemas ou ajuda na solução de diversos problemas, ah, alguns de dificuldades variadas. Então, simplesmente da gente aprender a usar essa estrutura, tem vários exercícios que a gente passa a resolver com uma facilidade bem grande. E outros, claro, vão precisar de uma modelagem mais elaborada, mas, enfim, eu acho que é algo que aparece bastante nos problemas e é uma ferramenta bastante poderosa. Então, né, primeiro uma disjoint set union, DSU, também chamada de union find, né, devido às operações que a gente vai realizar com essa estrutura. Ela armazena um conjunto vários conjuntos disjuntos de elementos. Inicialmente, cada conjunto contém precisamente um elemento. E a gente pode fazer duas operações com nessa estrutura. A gente pode fazer o union, né, ou o merge, porque a gente chama de merge porque acho que union é a palavra reservada no C, né? Que vai unir os conjuntos a quais os elementos A e B pertencem. Ou a função find, que vai determinar a qual conjunto o elemento A pertence. E normalmente, a partir da operação de find, a gente também implementa uma terceira função, a função same, que é para saber se dois elementos pertencem ao mesmo conjunto, certo? Então, né, para exemplificar, imagine que a gente tem esses 6 conjuntos juntos, formado por elementos A, B, C, D, E e F. Inicialmente, né, todos separados, cada conjunto com apenas um elemento. Então, se a gente chamar a função same AB, por exemplo, vai retornar falso porque os elementos A e B não estão no mesmo conjunto, eles são em conjuntos diferentes, certo? Se a gente fizer, aqui eu chamei de union, né, ou merge entre A e B, então esses dois elementos passam a ingressar no mesmo conjunto. Entre D e E, mesma coisa, os dois elementos passam a ingressar no mesmo conjunto. Entre D e F, o F entra no conjunto do D, certo? Então, veja que a gente não uniu o E e o F explicitamente, mas indiretamente eles estão ligados, certo? Como eu liguei o D e o F, e o D estava no conjunto dele, você tinha o elemento E, então agora os três vão formar um conjunto maior. Então a gente tem essas ligações indiretas quando a gente está trabalhando com Union Find. E agora, se a gente fizesse, né, a função same AB, consultasse, a gente teria true, afinal eles estão no mesmo conjunto. O mesmo entre E e F, né, mesmo que a gente não tenha feito a união desses dois elementos explicitamente, indiretamente eles foram ligados, porque eles estão no mesmo conjunto. Same AD, então nesse caso é falso, porque são conjuntos diferentes, disjuntos. Também, então essa é a ideia, né, do conjunto. É bem simples, a gente tem esses conjuntos separados, disjuntos, né? A gente não vai ter o caso, por exemplo, onde a gente tem uma intersecção de dois conjuntos não vazios. Então, se A e B têm intersecção com esse, se esse conjunto tem intersecção com esse, então eles têm que ser o mesmo conjunto. Não pode acontecer da gente ter AB nesse conjunto, EF nesse conjunto e o D na intersecção dos dois, né? Então, o D pertence a esse e a esse, mas os outros elementos não são comuns. Isso não acontece com o disjoint set. Então, é 880, certo? Ou eles são conjuntos diferentes, ou eles são o mesmo conjunto, tendo todos os elementos iguais. Então, como que a gente pode, como se diz, representar isso? Como a gente pode representar isso dentro do nosso programa? Para implementar uma DSU, cada conjunto vai ser representado por uma árvore, onde a raiz da árvore vai ser o nosso representante, o líder do conjunto. Então, né, novamente aqui a gente tem um caso onde temos 4 conjuntos disjuntos, inicialmente cada um com elemento. Se a gente fizer um merge entre o 1 e o 2, então um elemento tem que apontar para o outro. No caso, 2 está apontando para o 1. O 1 é a raiz dessa minha árvore, então ela é o líder desse conjunto. Assim como o 3 é o líder desse, o 4 é o líder desse.
um merge entre o 3 e o 4 passa a apontar para o 3, então nós temos o 1 e o 3 como líderes de conjuntos. Por fim, quando a gente faz um merge entre qualquer elemento desse conjunto com qualquer elemento desse conjunto, então pode ser um merge com 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4, 1 e 3, tanto faz. Mas a ideia é que a gente vai fazer um merge entre esses dois conjuntos. A gente vai fazer o líder de um apontar para o líder do outro. Então, no caso, o 3, que era o líder desse conjunto, passa a apontar para o 1. Então, a gente tem o 1 agora como líder desse conjunto com todos os elementos, certo? Então, quando a gente faz o find, o que a gente vai querer sempre é retornar o líder do nosso conjunto. É ele que vai representar. Então, se a gente fizer um find no 4, nesse momento aqui, ele deveria retornar 3, que é o líder desse conjunto. Já nesse momento, ele vai ter que subir na árvore, né, entre aspas, até chegar na raiz e retornar 1, que é o líder desse conjunto, neste outro momento. E como que a gente pode implementar isso, né? Começando com uma abordagem relativamente ingênua. Eu coloquei nem tão ingênua porque ela é a base para a nossa solução final, digamos assim, uma solução mais eficiente. Mas a princípio seria simplesmente implementar essa ideia. Então, o find vai retornar o líder do conjunto, a que x pertence, né? O x é o argumento da função, e o merge vai conectar os líderes. Então, supondo que x grande seja o líder de x e y grande o líder de y, a gente vai eleger, entre aspas, o y grande como líder de x grande. Então, como ficaria essa implementação? A gente tem o vetor pi aqui, que vai apontar para o pi de cada nó, certo? Vai representando essas arestas aqui. Então, o pi de 2 aqui seria 1, por exemplo. E a função para inicializar tudo isso, a gente vai simplesmente, para cada elemento do vetor, vai fazer que πi é igual a i. Né? Cada conjunto começa com um elemento, no caso, vai começar consigo mesmo. A raiz, nesse caso, ela sempre aponta para si mesma. Aqui eu comecei em 1, né? Então a gente está indo de 1 a n, contando a partir do 1. Poderia começar do zero sem problema, é só decisão de implementação. E o find, a gente quer chegar na raiz. Então, se a gente já chegou na raiz, que é o caso que a gente está nesse laço, onde o pi de x é o próprio x, então a gente vai retornar o x, certo? A gente chegou na raiz, então esse é o representante, o líder daquele conjunto. Se não, a gente continua subindo a árvore e dá um find no pi do meu elemento, e aí recursivamente a gente vai chegar no líder do conjunto. A partir de um find, a gente pode implementar a função same, que simplesmente vai retornar se find true se conjunto de x é o mesmo de y, então find x é igual a find em y. E a função merge, eu vou encontrar os líderes dos meus conjuntos, então eu dou um find no primeiro elemento e um find no segundo elemento. E eu faço, então aqui eu vou ter os dois líderes, certo? Então eu vou fazer um líder apontar para o outro. No caso, eu vou eleger o B como líder, e aí eu faço que o pi de A é igual a B. Então, a princípio, o A apontava para si mesmo, afinal, ele era o líder desse conjunto. Agora, ele vai apontar para o B. Então, é mais ou menos como essa situação, onde o 3 está apontando para si mesmo aqui, e quando dá o merge, ele passa a apontar para o líder do outro conjunto, apontando aqui para o 1. Então, essa é a ideia da abordagem relativamente ingênua. Então, por exemplo, se a gente tivesse esse estado aqui, com esses conjuntos, aqui é apresentação visual, né, mas no programa a gente simplesmente vai ter esse vetor apontando o pi de cada um. Espero que eu tenha feito certo aqui. E se a gente fizer um merge entre 2 e 6, por exemplo? Primeiro a gente vai dar um find, então a gente vai descobrir que o líder desse conjunto é 1 e o líder desse conjunto é 5. E vamos fazer o 1 apontar para o 5, certo? O pi de 1 vai passar a ser 5, que é o líder do outro conjunto, e a gente vai ter essa representação visual dos conjuntos, né? E o vetor simplesmente que vai ter alterado é o pi do primeiro elemento. Lembrando que aqui eu estou ignorando o zero.
Ok, mas qual que é o problema com essa implementação, certo? O problema é que a gente tem casos degenerados que vão tornar ela ineficiente. Por exemplo, digamos que a gente tem esses 5 elementos e a gente vai ter essas operações de merge. Quando a gente fizer o merge entre 5 e 4, o 5 vai passar a apontar para o 4, certo? Que são os líderes dos conjuntos, a princípio, conjuntos unitários. Merge entre 5 e 3, o líder do conjunto 5, que é o 4, vai passar a apontar para o 3. Então, a gente vai ter essa situação. Merge entre 3 e 2, o líder do conjunto 3 vai apontar para o líder do conjunto 2, de 2. Depois, merge entre 5 e 1, o líder do conjunto com o elemento 5, que é o 2, vai apontar para o conjunto 1. E no final a gente vai ter a nossa árvore, uma estrutura mais parecida com uma lista, certo? Então, o tempo de busca aqui no pior caso, se a gente fizer um find no 5, por exemplo, é O de n. Então, esse é um caso degenerado, mas que pode acontecer com uma certa frequência nesse tipo de problema, o que vai aumentar muito o tempo de execução, certo? Então, esses casos vão tornar a nossa solução ineficiente. Ah, Acho que a maioria de vocês já deve ter feito, se não todos, já deve ter feito estrutura de dados 1. E isso é semelhante ao que acontece com a árvore binária de busca quando ela não é balanceada, certo? A gente pode ter casos em que a gente fica com essa lista, basicamente, né, tudo de um lado só da árvore, e isso torna o processo pouco eficiente. Mas, felizmente, no caso da Union Find, isso é mais fácil de resolver do que era na árvore binária de busca, porque aqui a nossa árvore ela é um mero pretexto. A estrutura dela, né, a forma que, por exemplo, se o nó está à esquerda, está à direita, se tem 3, 4, 5 filhos, nada disso importa para a gente na Union Find. Enquanto a árvore binária de busca ela tinha uma estrutura bem mais rígida, digamos assim. Ela é binária, né, então tem dois filhos só para cada nó, e cada filho tem um significado bem específico, né? Então, nós à esquerda são nós com valores menores, à direita maiores. Então, balancear uma árvore binária de busca é um processo meio chatinho, né? Vocês devem ter visto a VL e tudo isso. No caso da Union Find, isso é bem mais tranquilo. Então, a gente vai ver duas formas que a gente vai poder combinar de melhorar isso e não permitir esses casos. Então, o primeiro é a compressão de caminhos, onde a gente fazer que todos os elementos do conjunto apontem diretamente para o líder. Então, a gente vai, digamos, pular todo esse processo de busca, onde a gente tem que subir na árvore. A gente vai simplesmente fazer todo mundo apontar para o líder. É uma espécie de programação dinâmica no sentido de que, na primeira vez, a gente faz a busca. Então, se a gente der um find no 5 aqui, a gente vai ter que ir para o nó 4, para o 3, para o 2, para o 1. Mas uma vez que a gente tem a resposta, tipo, 1 é o líder do conjunto 5. Então a gente fala, beleza, então eu vou fazer o 5 apontar direto para o 1. Então é entre aspas como se eu estivesse memorizando essa solução. Ah, e isso vai melhorar bastante. Então ao invés de ter a complexidade O de n, a gente vai ter o log de n, só que amortizado, né? A gente vai ter isso no caso médio. E a solução na implementação fica muito simples. A gente simplesmente vai adicionar, né, o que eu destaquei aqui em vermelho. A gente vai, além de retornar, né, um find para o pai do x, quando não for a própria raiz, a gente vai alterar o valor do pai de x, porque isso aqui vai retornar o líder do meu conjunto. E no final, esse líder eu vou atribuir para o meu pai de x, ou seja, o elemento x vai apontar diretamente para o líder do subconjunto. O merge não muda nada, fica exatamente como estava. Então, né, novamente naquele caso, acho que eu talvez tenha mudado um pouco merges, mas se eu fizesse sem a compressão de caminhos, eu iria ter a nossa lista encadeada de novo. Com a compressão de caminhos, o que a gente vai fazer? Bom, primeiro o 5 aponta para o 4, são conjuntos unitários, não muda nada aqui. 5 aponta para o 3, também não vai mudar nada, né? O 4 vai ligar aqui. Agora, quando eu der o merge entre 5 e 2, né, primeiro eu sempre vou dar um find.
né? Na implementação a gente viu isso. Quando eu der o find no 5, eu vou ver que o 3 é o representante do conjunto e vou alterar o líder do 5, certo? O 4 já é 3, não vai mudar, mas o 5 o líder é 4, então eu vou pular ele e já vou apontar direto para o líder. E por fim, vou ligar o líder do conjunto, o 3, no líder do outro conjunto, que é o 2. Por fim, entre 5 e 1, né, quando eu der o merge, eu vou dar um find no 5, vou ver que o líder desse conjunto é 2, então ele vai apontar diretamente para o 2, e por fim, vou fazer o merge. Nesse exemplo aqui, né, ele simplesmente, o 5 saiu daqui do final e veio para cá, então parece que não melhorou muito. Mas, por exemplo, se a gente fizer o find no 4 agora, o 3 e o 4 vão passar a apontar para o 1. Então já vai compactar minha árvore de novo, vai diminuir a profundidade dela. Então ela é uma solução eficiente, mas sim, a gente tem casos intermediários onde a gente fica com uma estrutura um pouco maior, por isso é log de n amortizado, né? Não é no pior caso log de n, mas já melhora bastante. Outra forma é lá a gente alterou a função find, certo? Mas a outra forma é alterando a forma que a gente faz as uniões de conjunto. Então, uma dessas estratégias é a Union by Size, que vai se basear numa abordagem aí small to large, onde a ideia é que a gente vai unir o conjunto menor no conjunto maior. Então, o conjunto maior vai englobar o menor, né? A gente tinha decidido de forma arbitrária como é feito o merge, né? Então, a gente simplesmente pega o primeiro conjunto e faz apontar para o segundo. Ponto. Aqui a gente vai inserir um critério de como fazer isso, quem eu ligo em quem, a partir do tamanho desses conjuntos. Com isso, a gente vai fazer que o tempo de operação, tanto aí do merge como do find, se torne log de n no pior caso agora. Então, o que a gente muda na implementação? A gente vai adicionar um outro vetor para armazenar o tamanho do nosso conjunto, certo? Nós inicializar também, a gente vai inicializar esse vetor. Todo conjunto começa com o tamanho 1, começa sempre com conjuntos unitários. No find não muda nada, certo? Eu voltei à implementação anterior. O que vai mudar é no merge, né? Primeiro eu encontro os líderes do conjunto, mesma coisa. Mas agora eu vou verificar o tamanho desse conjunto. Se o conjunto A for maior do que o conjunto B, eu vou inverter os dois valores, porque eu quero que o conjunto menor aponte para o maior, né? O maior continua sendo o representante do grupo. Então, né, se o A fosse maior, eu vou inverter, porque eu quero que o elemento A aponte para o B, né? Então, o pai de A é igual a B. E agora B é o representante da união desses conjuntos, né, formando um conjunto só. Então, eu vou somar no tamanho do conjunto B o tamanho do conjunto A, né, que são os elementos que se agregaram agora, aumentando o tamanho do conjunto. Então, é só isso que muda a implementação também. Então, outro exemplo, aqui eu armazenando os tamanhos do conjunto. Então, se eu dou um merge entre 5 e 4, né, a princípio o tamanho é 1, não muda muita coisa. Entre 5 e 3, agora sim, 3 é, o tamanho de 3 é 1, e o tamanho quando eu der um find no 5, eu vou chegar no 4, e o tamanho de 4 é 2. Então, como 4 é o conjunto maior, não é o 4 que vai apontar para o 3, eu quero que o 3 aponte para o 4, o menor aponte para o maior. Então, o 3 vai apontar para o líder do outro conjunto. Merge entre 2 e 1, aqui também posso simplesmente ligar direto, né? O tamanho é o mesmo. Merge entre 5 e 1, eu tenho um conjunto de tamanho 3 e um conjunto de tamanho 2. Então, o conjunto menor vai apontar para o maior. Então, aqui eu já cheguei numa árvore também mais balanceada, e não aquele caso degenerado onde a gente ficava com uma lista. Tudo bem? Então, e melhor ainda, a gente pode unir ambas as técnicas, afinal, uma é uma alteração no find, a outra é no merge, né? São alterações disjuntas, né? De certa forma, elas não criam conflito uma com a outra. Então, a gente pode fazer tanto a compressão de caminhos, quanto a união por tamanho,
E isso vai garantir uma complexidade quase constante nas operações, então eu acho que essa é a implementação mais recomendada, ah, o que torna ela uma estrutura bastante eficiente e, como vocês viram, fácil de implementar, né, ela não é tão problemática, ela é bem simples, por isso que eu acho ela tão interessante, eu acho interessante tratar, porque ela ajuda a resolver muitos problemas e é fácil de entender e fácil de implementar. Existem outras técnicas de melhorias, né, na união do conjunto, ou seja, substituindo aqui a união por tamanho. A gente tem a união o Union by Rank, que seria pela profundidade das nossas árvores. É quase equivalente, acho que em termos de eficiência. E a gente também tem as técnicas que vai envolver um fator de aleatoriedade, certo? A gente vai meio que sortear qual conjunto a gente vai ligar em qual. Mas no geral, elas não são tão eficientes assim. As soluções não aleatórias são consideradas mais eficientes. Então, a compressão de caminhos com união por tamanho, eu acho que é uma solução mais do que suficiente para os nossos exercícios para as competições. Tudo bem? Então, agora, né, apresentando um problema de exemplo. Temos o contest já, certo? Mas se vocês fizerem rápido aí e quiserem fazer mais exercício, eu recomendaria tentar fazer os exercícios que eu proponho aqui, acho que são dois. Eu vou falar tudo sobre ele, mas de uma forma meio rápida, então às vezes pode ficar algum tipo de dúvida ou algum problema que vocês nem percebem e na hora da implementação surge. Então, recomendaria vocês tentarem fazer, mesmo a gente tendo visto aqui. Então, no problema War, a gente tem um conjunto N de pessoas de diferentes países e duas pessoas são consideradas amigas se elas são do mesmo país ou inimigas se são de países diferentes. Se são de países diferentes, aqui também é errado. E nesse problema a gente pode fazer quatro tipos de operações, né? Quatro tipos de carries, que é set friends, que é tornar duas pessoas amigas, tornar inimigas, verificar se elas são amigas ou verificar se elas são inimigas. E a gente vai receber essas operações em ordem, certo? E se uma operação contradizer alguma anterior, então a gente não vai realizar e vai imprimir -1 na tela. Então, se a gente, né, se duas pessoas são amigas e a gente tenta tornar inimigas, então a gente vai ter um erro, uma contradição, e vai imprimir -1 na tela. E o exercício ainda dá algumas propriedades dessas relações. Então, resumindo aqui, a amizade ela é transitiva, né? Então, se x é amigo de y e y é de z, então x é de z também. Simétrica, né? Se x é amigo de y, então y é amigo de x. E, sei lá, idempotente, talvez, x é amigo de si mesmo. Então, né, isso aqui é uma forma bonitinha da gente dizer que a gente pode formar um conjunto com esses elementos, certo? A gente pode simplesmente pegar o conjunto de amigos, de x aqui, e tá todos, principalmente pela transitividade, né? Propriedades da inimizade. Simétrica, se x é inimigo de y, então y é inimigo de x. Mas aqui a gente não tem ideia de transitividade e também não acontece que x é inimigo de si mesmo. E por fim, a gente também tem a propriedade de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se x é inimigo de y e y é inimigo de z, então x e z são amigos. E o inimigo do meu amigo é meu inimigo também. Então, se x é amigo de y e y é inimigo de z, então x também é inimigo de z. Essas propriedades é que tornam possível a gente usar a Union Find para modelar e resolver esse problema. Então, tomando certo cuidado na modelagem, o problema fica simples de resolver também. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, cada elemento, né, cada pessoa x, vai possuir dois conjuntos associados. O conjunto amigos de x, certo? O conjunto dos seus amigos, e o conjunto dos inimigos. E esses conjuntos devem satisfazer as propriedades anteriores. Alguns detalhes de implementação, né? Acho que um detalhe de implementação. A gente tinha criado um vetor pi de tamanho n até então, né, na nossa implementação. Como aqui a gente vai ter dois conjuntos, então a gente simplesmente vai dobrar o tamanho desse vetor
e fazer a primeira metade sendo o conjunto dos amigos e a segunda dos inimigos. A gente poderia fazer dois vetores separados, isso é a abordagem da implementação só. Acho que aqui simplesmente fica mais fácil na hora de fazer as funções, vocês vão ver por quê. Ah, e agora, né, vendo como a gente vai fazer cada operação. Para inicializar os conjuntos, fazer o merge principalmente. Começando pelo conjunto dos amigos, né, para inicializar. A gente sabe que toda pessoa é amiga dela mesma, certo? Então, a gente vai iniciar normalmente o conjunto, como a gente sempre faz, que o conjunto, né, do amigo de x é, tem o próprio x como elemento, né, apontando para ele mesmo. Mas no caso dos inimigos, a gente tem que x não é inimigo de si mesmo. Então a gente não pode fazer o elemento apontar para si mesmo, né, apontar para o x aqui. A gente vai fazer com que ele aponte para o zero. O zero para nós não representa nada, a gente começa a contar a partir do número 1. Mas se a gente começasse do zero, poderia ser menos 1 aqui, sem problema também. Mas aqui a gente está considerando o zero. Então, o conjunto de inimigos de x começa vazio, começa sem nenhum elemento, ou com esse elemento fantasma, esse nó fantasma. E agora as operações, né, de tornar duas pessoas amigos, os set friends. Primeiro a gente tem que verificar se eles já não são inimigos, certo? Isso iria gerar uma contradição, então a gente vai ver, chamaria a função areFriends, que a gente vai ter que implementar também. Caso não, então a gente pode unir os dois conjuntos. Então, né, o óbvio aqui é que a gente vai fazer o merge entre os conjuntos de amigos. Então, os amigos de x vão se unir aos amigos de y. Né? Isso garante todas aquelas propriedades. Por exemplo, se você tem um amigo se z é amigo de x, ele também se torna amigo de y. Ou a gente tem z amigo de y, que também vai se tornar amigo de x. A gente simplesmente dá o merge nesses dois conjuntos. O que a gente não pode esquecer é aquela ideia de que o inimigo do meu amigo também é meu inimigo. Então, todos os inimigos de y passam a ser inimigos de x também e vice-versa. Então, a gente vai fazer um merge no conjunto de inimigos também. Para a função para tornar inimigos, é semelhante, é análogo. A gente vai fazer isso de forma cruzada, digamos assim. Então, primeiro, a gente vai testar se x e y já não são amigos. Se for, então a gente não faz nada, porque é uma contradição. Vai imprimir menos um na tela. Caso não, aí sim a gente vai fazer os merges. No caso, a gente vai tornar eles inimigos, então a gente faz que os amigos de x, a gente faz um merge com o conjunto de inimigos de y, certo? Todos os inimigos de y se tornam amigos de x, assim como todos os amigos de y se tornam inimigos de x, certo? Então, aquelas propriedades principalmente aquelas duas últimas propriedades é que me garantem que eu posso fazer isso. Tudo bem? E para ver se são amigos ou se são inimigos, é simplesmente chamar a função sem, ver se o conjunto de amigos de x e amigos de y é o mesmo, ou se o conjunto de amigos de x e inimigos de y são o mesmo, um para cada função, respectivamente. Claro que fazer essa modelagem do zero você demora um pouco mais para garantir que tudo isso está certo, né? Eu realmente posso fazer isso. Mas fica uma solução, acho que bem abstrata, né? A gente trabalha em alto nível e a implementação não é tão difícil. Esse exercício eu vou fazer algo diferente das outras aulas. Eu vou implementar com vocês, entre aspas, porque eu tenho uma cola aqui, né, para garantir que eu não erre. Eu vi que vários outros, em outras videoaulas, o pessoal faz isso. Eu não sei se isso ajuda ou não, mas vamos testar e depois vocês me dizem se acham que isso foi relevante, se isso ajudou em alguma coisa ou não. Então, né, vamos codar esse exercício. Primeiro, né, acho que ele fala no exercício que o número máximo de pessoas é 10.000. Como aqui o meu vetor, eu vou, como se diz, eu vou dobrar ele, porque eu quero armazenar dois conjuntos do mesmo vetor. Então, eu vou colocar 20.000. 20.001 porque eu estou pulando o nó zero, certo? Eu não estou considerando um valor zero no meu vetor.
Eu vou colocar 2002 só para garantir, eu não gosto de ficar trabalhando no limite. Isso é frescura, tá? Vou fazer meu vetor dos pais, certo? Para minha union find. E vou fazer a abordagem na union by size, união por tamanho. Então vou ter meu vetor de tamanhos também, certo? Primeiro vamos inicializar essa minha estrutura. Então eu vou ter o meu for. Eu dividi o vetor em duas metades, certo? A primeira metade para o conjunto de amigos e a segunda para o conjunto de inimigos. Então, eu vou começar preenchendo a primeira metade. Então, aqui, né, ainda tem max n sobre 2, eu tenho os meus amigos, os conjuntos de amigos, e como cada pessoa é amiga de si mesma, então o pai de i é simplesmente i. E o tamanho de todo o conjunto é 1. E para a segunda metade, um elemento não é inimigo de si mesmo, certo? Então, inicialmente, o conjunto de inimigos é vazio. Então, eu vou montar para o zero, que é um nó fantasma aí, ele não representa ninguém. E o tamanho do conjunto, então, vai começar com zero também. Então, né, isso aqui, essa parte é muito parecida com uma Union Find tradicional, como a gente viu. Aqui a gente fez uma certa alteração. Bem? Ah, antes de continuar as implementações de conjunto, né, acho que eu vou fazer aqui em cima para ficar mais fácil. Mas simplesmente melhorar a abstração, né? Eu vou fazer a função amigos de x, que simplesmente vai retornar o próprio x, é a primeira metade do vetor, então cada elemento representa o próprio conjunto de amigos. E no caso de... E vou fazer a variável tamanho o int n aqui, que vai representar o tamanho do conjunto de fato, né? Para o nosso exemplo. Isso no conjunto de inimigos. Ah, na verdade, não. Erro meu aqui. Inimigos, int x, retornar max n sobre 2 mais x menos 1. Menos 1 porque o x começa do 1. Não sei o que que tá... Isso aqui funciona, mas não deveria, né? Ah, não, não, não. Não, não. Tá certo aqui. Aqui que eu errei. Beleza, agora tá certo. Então, na primeira metade do vetor é o conjunto de amigos. Na segunda metade tem o conjunto de inimigos. Então, aqui é simplesmente para abstrair essa ideia. Acho que fica mais fácil. Continuando então. Então, beleza, já inicializei meu vetor. Então, vamos fazer implementar a função find. O find fica basicamente a mesma coisa, a diferença é que eu tenho os dois conjuntos, né? O primeiro, o conjunto de amigos, é a ideia de que o elemento aponta para si mesmo, certo? Então, se eu encontrar que pi de x é igual a x, então eu cheguei na raiz. Mas no conjunto de inimigos, a raiz ela aponta para o nosso nó fantasma, certo? Aponta para o zero. Então, se o pi de x é zero, então eu também cheguei na raiz de um conjunto meu. Então, em ambos os casos, eu retorno x. Se não, aí sim eu retorno o find x. Vou usar a compressão de caminhos, certo? Então, eu dou um find no pi de x e já atribuo isso para o pi de x, para forma que todo elemento aponte direto para o líder, conforme eu for executando os finds, certo? A função same é só para simplificar na hora de fazer as nossas carries. Então, eu vejo se o find de x é igual ao find de y. E o merge para unir os dois conjuntos. Então, eu vou achar o líder desses conjuntos, né, através da função find. Vou verificar o tamanho. Se o tamanho do conjunto A for... aqui eu acho que eu fiz invertido do outro. Mas sem problema, né? Se o tamanho do conjunto A for menor do que o tamanho do conjunto B,
Eu inverto os dois e faço B, que é o conjunto maior, menor agora. Né? O B é sempre o conjunto menor, vai apontar para o A. Então, o menor eu sempre ligo no maior. E o tamanho do conjunto A, que é o representante agora, vai somar os elementos de B. Certo? Continuando então. Então agora eu já tenho o merge. As funções amigos e inimigos, então agora é só a gente implementar o problema em si. Agora fica bem tranquilo. Então a gente tem, né, as carries, ele sempre dá uma operação, né? A gente fala essa operação 1, 2, 3 e 4, que são as operações que a gente viu, para verificar se são amigos, se são inimigos, ou... Não, na verdade, primeiro, set friends, depois set enemies, are friends, are enemies. Ok. E ele sempre vai passar dois argumentos para essa operação, né, que são os elementos x e y, ah, que é o que ele vai verificar ou fazer a operação de merge. Nem n é a quantidade de pessoas. Vou ler o valor n e vou inicializar a minha estrutura na função que eu já criei. Ele tem várias entradas, ele para quando a operação é zero. Então, eu vou fazer um laço infinito aqui. Ler a minha operação, argumentos da minha operação. As pessoas aqui elas são numeradas a partir de zero. Como na solução eu fiz a partir de 1, eu vou incrementar as duas variáveis. Eu poderia alterar a solução para começar do zero, e eu no fantasma faria -1, sem nenhum problema também. E se a operação for zero, vou dar um break para sair do meu laço. Beleza, se isso não aconteceu, então aí eu vou fazer cada uma das operações. Eu poderia ter usado um switch aqui, mas eu fiz com if. Bom, vou manter assim. Se a operação for 1, então é o caso que eu quero tornar as pessoas x e y amigas, né? Então eu vou unir o conjunto de amigos dela. Mas antes eu tenho que verificar se elas já não são inimigas. Então eu quero verificar se o conjunto de amigos de x não é o mesmo conjunto de inimigos de y. Ou inimigos de x é igual a amigos de y, sem dar na mesma. Se isso acontecer, eu imprimo -1 na tela e saio fora. Se não, aí sim eu vou dar o merge nos dois conjuntos. Então eu vou unir os amigos de x com os amigos de y, mas eu também quero unir os inimigos, certo? Pela ideia de que o inimigo do meu amigo é meu inimigo também. Beleza? Então essa é a operação 1. A operação 2 é análoga. Aqui eu vou unir os inimigos. Eu vou copiar aqui, fica mais fácil. Então, primeiro, eu quero ver se eles já não são amigos, por acaso, né? Se eles já forem amigos, então eu não posso tornar eles inimigos. Então, vou imprimir -1 na tela. Agora, se eles não forem, se eu puder fazer, então eu vou unir os amigos de x com os inimigos de y e os inimigos de x com os amigos de y, certo? Então, todo inimigo de y se torna amigo de x e todo amigo de y se torna inimigo de x, quando a gente torna os dois inimigos, certo? Por fim, as duas últimas operações, acho que elas são mais tranquilas. Se a operação for 4, opa, 3, a gente quer verificar se eles são amigos, então a gente vai... Posso dar um Alt aqui no semi direto. Eles são amigos. Se o conjunto de amigos de x é igual ao conjunto de amigos de y. Eu posso só dar um else aqui. Eu quero ver se eles são inimigos, então eu quero ver se o conjunto de amigos de x é inimigos de y. Mas a gente não para por aqui, né? Aqui a gente já tem uma boa ideia de conjuntos disjuntos, certo? Já dá para fazer um monte de exercício.
Mas, justamente por ser uma estrutura muito simples, o pessoal consegue se aprofundar um pouco nela, então a gente vai ver algumas alterações que a gente pode fazer para resolver problemas um pouco mais complexos. Então, a primeira, a gente pode implementar a operação de rollback. Então, a ideia é que a gente pode desfazer uniões imediatamente anteriores. A gente não pode desfazer qualquer união. Fazer uma separação de conjuntos aí seria bastante complicado, né? Você quer separar o quê? Quais conjuntos você quer separar? Mas um rollback é simples, né? Se a gente fez um merge entre esses dois conjuntos, né? Então, um passou a apontar para o 4 aqui. Se a gente quiser fazer um rollback, a gente vai simplesmente desfazer, né? Retirar essa aresta que a gente acabou de inserir e voltar para a estrutura que a gente tinha anteriormente. Tudo bem? A implementação da operação de rollback também não é complicada. O que a gente vai fazer, bom, o que a gente considera? Quando a gente faz um merge, a gente faz duas atribuições, considerando que a gente está usando union by size. A gente altera o pai de um conjunto, certo? Então, o pai de y passa a ser x, sendo valores quaisquer aí. E a gente altera o tamanho de um conjunto. Então, o tamanho, sei lá, de j passa a ser y. Aqui eu considerei valores quaisquer mesmo, só para a gente saber o que a gente está mexendo, com quais valores a gente está trabalhando. Então, se a gente quiser fazer um rollback, a gente quer restaurar o valor anterior desse vetor, desses dois vetores, certo? O vetor de pai e o vetor de tamanho. Então, a gente vai salvar isso em pilhas. Então, a gente vai fazer uma pilha para o vetor pai, onde a gente vai salvar o i, ou seja, a posição do vetor, e o valor antigo. Mesma coisa para o vetor de tamanho, a posição que a gente alterou e o valor antigo. Então, quando a gente fizer um rollback, a gente simplesmente vai desempilhar dessas nossas pilhas e voltar àquela posição para o valor anterior que a gente tem salvo. Se a gente for implementar essa operação, a gente não pode usar a compressão de caminhos, né, o path compression, porque aí a gente não está fazendo só essa alteração, certo? Quando a gente pega um nó e faz ele apontar para o líder, a gente, entre aspas, bagunça toda a nossa árvore, pode mudar toda a estrutura dela. Então, só desfazer essa atribuição pode não resolver. Na verdade, a gente vai separar os. A gente vai ter uma estrutura diferente, certo? A gente pode pegar um elemento e mudar de conjunto, vira bagunça. Então, a gente não pode usar compressão de caminhos. A gente só pode usar union by size, isso a gente mantém. Então, na implementação, a gente vai adicionar essas duas pilhas, certo? De pares, né? Um vai ser a posição e o outro o valor antigo. Uma pilha para o pai e uma pilha para o tamanho. Ou poderia ser uma pilha de 4 elementos, né? Uma tupla de 4 elementos. Aí tanto faz. A função de inicialização e o find não muda nada. Só lembrando que eu não uso compressão de caminho. E no merge eu simplesmente vou inserir essas duas linhas, onde eu vou empilhar na pilha dos pais a posição que eu vou alterar, né, a posição A e o valor antigo, pai de A. E no tamanho eu vou alterar a posição B, então eu empilho B e o valor que estava no tamanho de B, certo? Depois eu faço a alteração normalmente. Se eu quiser fazer o rollback, então eu vou pegar os valores dessa minha pilha, vou voltar para o que estava, né? Então, o primeiro é a posição e o segundo é o valor antigo, e vou, né, eliminar da minha pilha, desempilhar. Então, eu posso ficar fazendo rollback aí quantas vezes eu quiser. Eu tentei encontrar algum exercício que usasse rollback, confesso que não encontrei, mas é uma operação que aparece quando a gente pesquisa sobre isso. Então, é interessante a gente ver. Outra coisa que o pessoal fala bastante é a questão da persistência. No caso, persistência parcial eu acho mais fácil. Persistência total, ela é possível de ser implementada, mas é bem mais chatinho. Então, primeiro, né, o que que é persistência aqui no caso? A ideia é que a gente consiga consultar qualquer versão anterior da minha estrutura. Então, a gente vai fazendo os merges, né? Então, no final a gente tem isso daqui. Mas digamos que eu quero consultar se na versão 1 os elementos 3 e 1 faziam parte do mesmo conjunto. Bom, a gente sabe que na versão 3, na versão final, eles estão no mesmo conjunto. Mas na versão 1 eles não estavam ainda, certo? A gente poderia fazer isso com rollback, mas a gente teria que ficar voltando e, sei lá, de repente eu quero consultar em vários momentos e eu não quero perder essa versão final.
Então, com rollback, se eu fosse fazer algo, seria no mínimo muito custoso, porque eu teria que ficar indo e voltando aqui na minha estrutura, desempilhando, de repente tendo outra pilha para refazer a operação, sei lá. Enfim, não seria eficiente, não seria bacana. A ideia é que eu quero consultar as versões a qualquer momento. Ah, Persistência total seria se a gente conseguisse não só consultar, mas alterar versões anteriores também. Então, seria a ideia, por exemplo, de criar branches, né? Então, eu crio um branch aqui a partir da versão 1, onde eu uno o 2 e o 4, ao invés de o 4 e o 5, por exemplo. Então, eu crio um novo ramo aqui nas minhas versões. Isso é possível fazer, mas já vai usar árvore de segmento, já fica um pouco mais chato, então a gente não chega a tratar aqui. Como que a gente vai resolver o problema da persistência parcial, então? A gente vai anotar o tempo de cada ligação, né? Então, em cada aresta, a gente vai anotar o momento em que ela foi feita. Por que que isso resolve? Então, por exemplo, se eu quero consultar se... Aqui os tempos estão bagunçados, né? Aqui eu dei um exemplo aqui dei outro, na verdade. Mas, enfim, vamos considerar esse caso com os tempos anotados. Então, a última união que eu fiz foi o merge entre 1 e 2, ou entre 3 e 2, sei lá. Então t é igual a 3. Então, se eu quero consultar a versão final, eu vou consultar a versão para o t maior que 3 e eu vejo, essa aresta foi inserida no tempo 3, eu estou, sei lá, no tempo 4, por exemplo, então isso foi feito em um momento anterior, então eu continuo subindo o meu ramo, opa, cheguei no 1, eles estão no mesmo conjunto. O líder do conjunto 2 nesse momento é 1. Mas vamos supor que eu quisesse fazer uma consulta na versão no tempo 2, sei lá. Eu vou dar um find para o 2 no tempo 2, e vou ver que essa minha aresta surgiu no tempo 3, então eu não posso caminhar por ela, porque ela é uma aresta futura. Ela ainda não deveria ter sido criada. Então, eu não continuo por essa aresta, e eu vou ver que aí eu estou na raiz, né? Tipo, eu estou no próprio 2, eu não posso avançar, não posso sair daqui. Então, no momento 2, o 2 é o líder do próprio conjunto. Então, essa é a ideia dessa implementação. Eu só avanço as arestas que são anteriores à versão que eu quero consultar, ou da própria versão. Eu não posso andar por arestas de versões futuras. Então, como que ficam as minhas operações? O merge vai conectar os conjuntos, vai criar uma nova versão, então continua a mesma coisa. A única diferença é que eu vou anotar o tempo que a aresta foi criada, né? Esse tempo eu vou incrementando a cada versão, a cada merge. O find, agora eu tenho o segundo parâmetro, que é o t. Então, eu quero retornar a qual conjunto x pertence no momento t. Então, se o momento é t, eu só posso andar por arestas menores ou igual a t. Se eu tiver uma aresta com tempo anotado maior que t, eu não posso andar por ela. E a função semi é simplesmente verificar se eles pertencem ao mesmo conjunto no momento t, né? Usando um find igual a gente já fazia no caso anterior. Então, o que que muda a nossa implementação? Bom, eu vou ter mais um vetor, que é para manter o histórico, né, manter o tempo de cada aresta. Vou inicializar tudo com 0. E quando estiver fazendo o find, eu vou inserir essa condição aqui. Se o tempo da aresta de x, né, então a aresta que está apontando para o pai de x, se ele for maior do que t, então eu não posso andar por ela, é uma aresta futura. Então eu vou retornar o próprio x. Né? Nesse momento, ele é o líder do conjunto, nessa versão. Se não, ou seja, não estou na raiz e a aresta não é futura, eu posso andar por ela, aí eu dou o return no find do pai de x, como a gente já fazia. E no merge a gente vai incrementar o tempo e anotar o tempo de criação dessa aresta. O resto se mantém igual. Então veja que, mesmo agora que eu quero algo um pouco mais complexo, né, eu quero consultar várias versões da minha estrutura, a alteração no código não é muito complicada. Isso que eu acho interessante do Union Find, é que é uma ferramenta poderosa e não é tão difícil de implementar, não é muito código também, é bem tranquilo. E aqui um exercício também que precisaria disso, né, o Pictionary. Nesse problema a gente tem N cidades, inicialmente todas desconectadas, então é o caso trivial que a gente já tem da Union Find, onde começa com conjuntos unitários.
E a gente vai construir rodovias nessas cidades em M dias. E em cada dia I é construída uma estrada entre todas as cidades A e B, que o máximo divisor comum é M, né, o número de dias, menos I mais 1. Então a ideia é que assim, no primeiro dia é construída estrada entre todas as cidades que têm o máximo divisor comum igual a M. No segundo, entre todas as que têm o máximo divisor comum igual a M1, M-2 e assim por diante. E o que a gente quer no exercício, a gente vai fazer carries, que vão ser, a gente vai consultar pares de cidades e vai retornar o número mínimo de dias necessários para conectar esse par de cidades que a gente está consultando, né, direta ou indiretamente. A ideia é de que quando a gente constrói um par de uma rodovia, a gente pode estar ligando, a gente está ligando diretamente duas cidades, mas a gente está ligando indiretamente também as cidades que já estão ligadas à cidade A e as cidades que estão ligadas à cidade B, certo? Então, como que a gente vai fazer esse exercício? Conhecendo, né, a união file com persistência parcial, a gente simplesmente vai marcar o tempo que essas uniões estão feitas, né? Ele já dá essa ideia de que cada estrada é feita em um dia específico. Então, nossa, o que que eu escrevi aqui? Ah, para cada dia, né? Não dia, pelo amor de Deus. Bom, para cada dia de, vamos conectar as cidades com o máximo divisor comum igual a m menos d mais 1. E a gente vai chamar de x, né, esse número aqui só para simplificar. Então, iterando sobre d, a gente vai fazer um merge de x com todos os seus múltiplos. Então, qual que é a ideia aqui? Se dois números têm, sei lá, por exemplo, 10 como máximo divisor comum, então esses dois números são múltiplos de 10, certo? Por definição, né? Os dois são divisíveis por 10, então os dois são múltiplos de 10. Então, se a gente unir todos os múltiplos de 10, a gente vai ter todos os números que podem ter 10 como máximo divisor comum. Como são múltiplos de 10, a gente tem a garantia de que o máximo divisor comum deles não vai ser menor que 10, certo? Pelo menos o 10 tem que ser. Mas poderia ser maior, certo? Se a gente pegar, sei lá, 20 e 40, o máximo divisor comum entre eles é 20. Então é maior do que 10. Só que isso não é um problema para a gente, porque no primeiro dia a gente começa com m como divisor comum, no segundo m menos 1, então a gente está decrementando o meu máximo divisor comum que eu quero encontrar. Então, se eu tentar fazer, né, nesse merge dos múltiplos de 10, fazer um merge entre o 20 e o 40, supondo aqui, né? Eles já podem ter sido unidos anteriormente, né? Quando a gente estava lá no 20, se a gente tinha esse passo, né? Testando o 20, a gente já fez a união de todos os múltiplos de 20, inclusive o 20 e o 40. E aí o merge não vai fazer nada. A gente já vê isso, né? Quando os conjuntos são iguais, a gente não vai fazer nada. A gente pode... ele simplesmente vai continuar a mesma coisa, voltar para ele mesmo. Acho que na hora de implementar a gente tem que fazer um escape para isso. Não deixar fazer o merge. Então é só fazer isso, né? Se a gente verifica se já não foi unido, se não foi, a gente une porque esse é o maior divisor comum. E depois, né, a gente quer saber o menor tempo em que duas cidades são conectadas, direto ou indiretamente. Então, a gente simplesmente vai fazer uma busca binária no tempo, né? Então, a gente vai variar, se a gente tem m dias, então a gente faz aí de 1 até m e verifica, na versão j aí, que seja metade aí do intervalo, as cidades já estão conectadas? Já, beleza. Então, a gente tenta encontrar um tempo menor. Não, então a gente tem que encontrar um tempo maior. Então, a gente consegue encontrar aí, numa busca binária, o menor tempo que as cidades se conectam. Esse eu não vou codar junto, mas vou mostrar o código já pronto. Então aqui a gente tem a implementação basicamente da estrutura, certo? Como eu já tinha mostrado. A única coisa aqui é que eu não incremento o tempo aqui. Como em um dia aí a gente pode fazer vários merges, né? Então incrementar o tempo aqui eu teria que, sei lá, usar um map para mapear isso.
Então, eu achei mais fácil deixar o tempo com a variável global e depois eu vou iterar sobre ela e ele já marca o tempo que eu quero. Sim, aqui eu já faço o meu escape aqui, digamos assim. Se os conjuntos já foram unidos, então eu dou um return para não alterar o tempo, né? Então, se já tem a estrada entre as duas cidades, ah, então eu quero o tempo mínimo mesmo em que elas foram unidas, não quero colocar um tempo superior. O GCD, né? Para a gente usar no exercício. Nem sei se eu chego a usar, na verdade. Acho que eu deixei na implementação anterior. Aqui eu já mostro depois. Então, dado o meu problema, o que eu vou fazer? Né? Para cada. Aqui eu tenho o tempo, começando do dia 1, e o meu maior divisor comum, primeiramente, é o m. E aí eu vou incrementando o tempo e decrementando o divisor comum. E pego todos os múltiplos do meu i, certo? Do meu máximo divisor comum, menores ou iguais a n, que é o número de cidades que eu tenho, e vou fazendo merge. Então a ideia é que eu estou unindo todos os múltiplos que tem aí pelo menos o i como máximo divisor comum. Se eles já foram unidos anteriormente, não vai fazer nada, não tem problema nenhum. Não vai criar a minha aresta. No final, agora que eu já tenho essa minha estrutura construída, ou seja, já uni todas as cidades e anotei o tempo em que a união foi feita, direta ou indiretamente, aí eu vou chamar para cada carry, né, eu quero consultar o menor tempo em que J e K estão unidos. Então, eu faço o find, uma função find para essas duas variáveis, aqui eu dou, né, o número de dias. Eu vou fazer basicamente a busca binária aqui, de 1 até m, que é o número de dias que eu tenho. E aí, se no dia médio aqui, né, na minha metade, o elemento A e o elemento B estiverem no mesmo conjunto, então, por enquanto, esse é o menor t que eu encontrei, né, que eu verifico se é o menor t que eu encontrei, e tento encontrar um tempo menor ainda. Se não são, eles ainda não estão no mesmo conjunto, então eu aumento o tempo e vou fazendo isso até no final encontrar o menor tempo possível para essa união. Tudo bem? Deu para entender a ideia desse exercício? Esse eu recomendo que vocês olhem com mais carinho depois, tentem fazer também. Mais do que o War até. Então, beleza, gente. O contexto dessa semana, acho que ele tem mais exercícios até do que a gente estava fazendo, mas eu acho que ele tem alguns que são mais tranquilos. Tem, inclusive, um que é o mesmo exercício, mas uma versão fácil e uma versão difícil. O que muda é o tamanho do problema. Então, na primeira, provavelmente vocês conseguem até brutar, né? Fazer alguma coisa por força bruta. E no outro, já vocês vão ter que fazer algo mais elaborado. Mas também não é muito. Conhecendo Union Find, você consegue fazer uma modelagem bacana. Então, ele é maior, mas eu não acho que seja mais trabalhoso dos que os que a gente fez no semestre passado. Então é isso, a gente volta semana que vem. A gente comenta alguns dos exercícios dessa semana. E fala um pouco, acho que sobre grafos a gente fala um pouco mais, mas algo mais tranquilo, ah, antes de começar a ordenação topológica, fluxo máximo, só comentar algumas coisas que a gente pode ter deixado para trás. É uma aula mais tranquila nesse começo de retorno. Tudo bem? Então é isso, gente. Até semana que vem.